Esta reunião está sendo gravada pelo magnânimo J. Fagner. Apareceu uma mensagem aqui. Desde pequenininho. Bora lá? Vamos lá. Então, tá. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o nosso bate-papo Pílulas Musicais dos anos 80, com essa autarquia que está aqui comigo hoje, J. Fagner. Desde pequenininho aqui. Vamos bater esse papo musical, meu amigo. E aí, como é que tá você? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Não entendo nada de música não, mas assim, a gente fala sobre o nosso gosto, o que é duvidoso, mas... né? Rapaz, hoje em dia é até complicado a gente falar o que é um gosto duvidoso, velho. Porque tá complicado. Pois é. Mas eu Pois te é, Faí. confesso que nos anos 80 eu ouvia Silvinho Blau Blau. Porra, Silvio Blá Blá era legal, cara. Comparado ao que a gente escuta hoje, mas enfim. Segue Então, aí. pessoal, assim, para a gente contextualizar, a gente está fazendo essa nova série de programas aqui no Pop Nautas e a gente vai falar sobre pílulas musicais das décadas de 80, depois 1990, depois anos 2000, depois anos 2010 e 2020. E hoje vamos começar com as pílulas musicais dos anos 80. Ei, que legal, aí, anos Eita. 80. Charrete que perdeu o condutor. Pô, grande Raul, pois é. Então, eu vou usar como referência também algumas pesquisas que eu fiz aqui, Fagner, e tem um site legal já para indicar para a galera aí, chamado bandaderocknacional.com.br. O pessoal fez um apanhado bem bacana, quem quiser se aprofundar mais sobre o que a gente vai conversar aqui, tem esse conteúdo lá. O rock nacional dos anos 80 foi um período a que se atribuiu a popularização do rock no Brasil, uma verdadeira explosão de bandas de rock no país. Os grupos Paralamas do Sucesso, Titãs, Barão Vermelho e Legião Urbana são bandas que receberam um grande destaque no período. Mas são inúmeros artistas e bandas de sucesso dos anos 80, inclusive alguns que se mantêm ativos até hoje, como o caso das bandas RPM, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, Camisa de Vênus. São muitos, uma década especial para a história do rock nacional. E aí tem aqui uma infinidade de bandas, né, que o site cita, mas a gente pode ir fazendo essa lembrança nostálgica aí, nessa memória afetiva, né, começar por aí. Eu hoje, por volta dos meus 46, tá quantos anos, Fábio? 43, acabei de fazer agora em agosto. Eita, papo massa velho que vai ser isso aqui, hein? Coisa de velho mesmo. Mas olha que curioso, cara. Vamos Você tá nessa. falando dos anos 80 e uma coisa me vem à cabeça aqui. Durante os anos 80, a grande referência para a gente que vivia os anos 80 eram os anos 60. Sim. Olha que coisa curiosa. Porque era assim, Beatles 60, Bob Dylan, Elvis, Jack Kerouac com On The Road. eh, então as grandes referências eram os anos 60, né? Aí quando a gente Sim, chega sim. mais ou menos ali aos anos 2000, os anos 80 começam a ser essa referência da galera que já nasceu na década de 2000 pra cá, né? É bem louco porque cada década que avança, ela tem que beber numa fonte, né? Então ela automaticamente faz esse autorretrato, olha para trás, vê o que tem no retrovisor para poder seguir em frente. Isso é interessante. Sim. São as referências musicais, é a base, né? Uhum, é É a isso. base. Então, assim, nos anos 80, cara, a gente, principalmente você que está ouvindo agora esse papo aqui, e era uma outra realidade totalmente diferente que a gente tem hoje, principalmente por conta da internet, né? Não existia internet, o acesso à informação era complicado, não tinha essa facilidade de você acessar informações sobre um artista novo, sobre uma banda que você gosta. Então era tudo mais complicado, mais difícil. A banda, para fazer sucesso, ela tinha que estourar no mainstream, ela tinha que tocar no chacrinha, ela tinha que aparecer, né, nos programas de televisão, tocar na rádio, né, ou no rádio, como queira, tocar no rádio, e isso dependia de um
puta trabalho de produção, né? Aí vinha empresário, vinha shows, divulgação, sair na extinta revista Showbiz, né? Sair na Bis e por aí vai. Então, os meios de comunicação eram diferentes, o sistema era diferente. Mas o que marca muito na minha memória afetiva era ver essas bandas que eu ouvia, os discos que meu pai ouvia, e ver esses caras cantando no Chacrinha, por exemplo, ou no Globo de Ouro, ou tocando no rádio também. É, é. E Olha, você, Fai? olha que curioso, você tá falando isso aí. Eu nem deveria entrar nesse assunto agora, mas é meio inevitável. Tem um filósofo canadense chamado Marshall McLuhan, é, que ele tem uma frase muito famosa que ele diz que o meio é a mensagem, né? A mensagem acaba se adaptando ao meio de comunicação que você tem. Então, assim, vamos retornar um pouquinho aqui essa questão da história da música. É, Quando a gente estuda lá em literatura, na escola, no ensino médio mesmo, a gente estuda. Você deve lembrar trovadorismo, né, classicismo, quinhentismo, aí tem Feminismo. canção de amor, canção de amigo, canção de escárnio, de maldizer, Sim, né? sim. Aquilo ali, a gente tá falando da música ali do meados do final da Idade Média mesmo. É, Uhum. e eram canções que a população começa a fazer para se declarar para alguém ou para fazer deboche de alguém, e eram canções curtas, o pessoal cantava para se divertir. À medida que essas coisas, essas canções acabam sendo incorporadas ao teatro, elas começam a contar uma história. Então são várias Uhum. canções, agora as canções se tornam mais longas porque elas vão contar uma cena inteira, e aí elas têm que fazer um link, uma ligação com uma canção que vem na sequência. Então veja, aquelas canções que eram curtas, elas começam a aumentar o tamanho é, e ter uma profundidade não só de letra, mas de acordes muito maior para que aquilo não canse o público, porque aquilo era visto no teatro, tá? Lembrando que a gente não tinha aqui equipamentos para gravações, então você para ouvir uma música você tinha que ir ao teatro, ver uma apresentação, coisa assim, a não ser Sim. as questões do cancioneiro popular. Quando a Uhum. gente tem ali a invenção do rádio já no século XX, é, veja que curioso, o cara ele não precisa mais pagar a entrada no teatro para que ele possa ouvir uma música. Ele simplesmente liga o rádio e a música chega de graça. Uhum. Só que se essa Sim. música está chegando de graça, aquela história, se você não paga pelo produto, a mercadoria é você, certo? A rádio estava vendendo publicidade para o anunciante para que a publicidade chegasse até você. Então, para que a publicidade chegasse até você, eles precisavam de um público muito maior. Então, começa-se uma Uhum. preocupação. Olha, essas canções que no início do rádio começa a tocar ópera mesmo, né? Essas canções muito longas, de repente o cara não gosta disso, ele vai mudar de estação, porque essa música aqui vai demorar. Então, a pessoa começa a fazer músicas mais curtas, com uma duração muito Sim. mais curtas, certo? E aí Uhum. com um refrão meio chiclete, porque aquilo agarra o cara que está escutando, certo? Então são canções ali que vão entre 3, 4 minutos em média, Uhum. e muda completamente. Aí você tem ali já nos anos 60 é, a popularização dos toca-discos, né? Eles se tornam Uhum. muito mais populares, você começa a ter toca-disco em casa, o equipamento começa a ficar mais barato, e você tem as casas de show. Nessas casas de show, você tem os caras contratados para ficar colocando de um disco para o outro e tal, né? Porque nem sempre tinha música ao vivo. É, são os chamados disc jockey, né? Os DJs, né? E Uhum. aí era muito mais cômodo pro disc jockey que se essas canções fossem um pouquinho mais longas e tivesse uma introdução um pouquinho mais longa também, porque ela mesclava com outra canção, porque isso dava tempo o cara ir ao banheiro e tomar uma água, entendeu? Enquanto a música estava tocando, ele voltava. Então as músicas voltam a ter um tamanho um pouco maior e uma profundidade um pouco maior. Então você tem discos conceituais, como os discos do Pink Floyd, por exemplo, que são canções mais longas e que são Porra, interligadas umas com as outras, percebe? Porque, de novo, olha como o verdade. meio é a mensagem. E aí, olha que loucura, bicho. Lá ali nos anos 80, meados dos anos 80, a gente tem o nascimento da MTV, famosa MTV. Sim, sim, sim. Pô, MTV, E a MTV, de quem nunca? novo,
de novo, olha como o meio é a mensagem. A MTV se consagra porque apresenta videoclipes. Sim. Então, a música ela deixa de ser só para ouvir, ela é também para ser vista. Então, você tem as mega produções do Michael Jackson, por exemplo, com aqueles clipes que custavam o valor de um filme de Hollywood, né? Aqueles. Lançamentos do clipe de Michael Jackson no O Fantástico. O Brasil Fantástico, não parava é, para cara? assistir, é Pois verdade. é, era um evento mundial aquilo, né? Era um E aí, evento, cara. por que que isso é curioso? Porque assim, agora não basta só cantar, você tem que dançar, você tem que ter uma coreografia, você tem que ter toda O uma apelo roupa, visual, né? um apelo Não visual. só auditivo, Inclusive, visual também. você tem que ser bonito, né? Os É, cantores do rádio que eram feinhos, eles começam a perder espaço. Então, veja que até hoje, isso é uma coisa que até hoje, e, né? As mulheres mostram as inclusive, suas curvas, as coxas. Fala. sim, e inclusive em cima disso que você está falando, é interessante a gente colocar o próprio Michael Jackson como um reflexo do que foi os anos 80, Perfeito, perfeito. porque ele veio, né, com a família dele, ele tinha os irmãos, os Jackson Five, né? O Aham, pai cobrava demais deles, para resumir a história, o pai também era um cara muito, não tenho nenhum adjetivo, nenhum termo assim para definir aquele sujeito, mas era um cara muito brutal, muito agressivo, e ele fez uma tortura psicológica muito grande com o Michael. Então ele chamava ele de feio, que ele parecia um macaco, que ele tinha um nariz feio, que ele era feio e tal. uhum, Batia ele, não deixou o menino ter uma infância. Isso foi reverberar e se revelar durante a trajetória musical do perfeito, artista. perfeito. A partir do momento que ele foi se consolidando como artista e todos viram que realmente ele era o foco, o Michael Jackson era o que mais se destacava no grupo, tanto em dança como na voz, ele foi ganhando destaque, e à medida que ele foi ganhando poder, né, porque dinheiro, fama, isso dá um certo, entre aspas, poder para o artista, ele foi mudando gradativamente. Se você vê as fotos iniciais do Michael Jackson, como ele era no início, e como ele terminou a carreira musical dele, você vai ver que foi uma transformação grotesca, brutal. Uhum, E tanto visual, né, como artisticamente, ele foi evoluindo. Agora, visualmente, a evolução eu já não vou falar o mesmo, né, mas a mudança foi gigante também, foi na perfeito. mesma proporção. À medida que ele ia ganhando mais fama, ganhando mais notoriedade mundial, ele ia também se adequando aos estereótipos, né? É isso aí. Veio as cirurgias no rosto, Sim, é o que você sim, está falando, se sim. adequando, né? Clareamento da pele, um cabelo Afinando liso, sim. clareamento de pele, o cabelo, É, afinando o nariz, as várias e várias cirurgias que ele fez na face. Então, é. isso tudo também foi consequência, claro, né, Dessa desse trauma, conjuntura, eu mas acho. o que você está falando também tem muito a ver. Eu acho que é o É, melhor exemplo, é, não sei se posso dizer assim, mas é o melhor exemplo do reflexo dos anos 80 do que se vivia naquela época. é. E a evolução também do, Você do, pega do outros artista. artistas do mesmo período, como a Madonna, que também tinha um apelo visual muito grande, a Cyndi Lauper com o cabelo Sim, sempre sim, colorido, Cyndi né? Lauper. Porra, Cyndi Lauper, Né? né? E eu acho interessante a gente começar a falar um pouco dos artistas dessa época, né? A gente já É, falou de alguns aí, falamos do, é. do, do Michael, falamos da Madonna. Cara, Madonna, eu lembro que Madonna, quando começou, ela tinha até hoje ela tem um dentinho meio falhado, Aham, ela sim. tinha uma aparência meio Largada, né? esquisitona, largada, Aham. isso. E você, a mesma coisa do Michael, você vai vendo que ao longo dos anos, a década de 80, aí depois entrou um pouquinho nos anos 90, mas principalmente nos anos 80, ela teve uma evolução visual, assim como a Cyndi Lauper, assim como, você lembra é Prince. George Michael? George Michael, Prince, tinha um que se travestia de mulher, cara. Ele só cantava maquiado, Boy George, né? É, É o Boy é, é. George? Boy George, Boy George, cama, 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 é. cama, É. cama, Camaleon, é. inclusive, se eu não me engano, tem um clipe famoso dele com o Michael Jackson e o Paul McCartney. Se eu Não não me engano, os conheço, três. não conheço. Vou Essa música procurar. mesmo que eu tô cantando aqui pra É? você. Eu acho que eu tô. Ah, Deixa eu dar uma gulgada aqui para ver se é isso mesmo. Mas se eu não me engano, tem a participação do Michael, do Paul McCartney e, se eu não me engano, do Boy George. São os três. Isso foi bem marcante, assim, um dos clipes bem marcantes dos anos 80. aí Mas teve você isso, né? vê.
você vê que coisa interessante, né? Porque com o advento da MTV, os videoclipes, as canções que eram mais longas, que estavam se tornando conceituais, álbuns conceituais e tal, isso meio que deixa de existir e as canções voltam a serem mais curtas, exatamente para se adaptar ao modelo videoclipe. Então veja como a gente tem sempre Sim, uma adaptação ao meio em que a música está sendo propagada, né? É sempre esse apelo. verdade. Pô, a gente falou da Cyndi Lauper, quem viveu os anos 80 ali tem lembranças muito fortes, por exemplo, com o filme Os Goonies, porque a trilha sonora era da Cyndi, e quando a gente lembra da Cyndi Lauper, automaticamente a gente lembra de Os Goonies, porque o apelo visual é muito grande, né, cara? Muito grande. E tem até um videoclipezinho que foi feito da canção para anunciar o filme, e aí são os atores do filme junto com a Cyndi fazendo o clipe, que é maravilhoso. Porque, de novo, a música deixa de ser só para ouvir e passa a ser também para você visualizar. Então tem esse Ser apelo, né? visual. É Sim, isso sim. aí. Eu lembro que as músicas também marcaram muito os filmes. É uma coisa que não acontece hoje em dia. Por exemplo, você pega aí o próprio Goonies, que você deu exemplo, e aí você vai por exemplo, Karate Kid, né? A Hora da Verdade. Perfeito, perfeito. Tem também o De Volta para o Futuro, mas tem filmes mais emblemáticos, assim, que tem aquela música marcante, né? Tipo Carruagens de Fogo. Sim, Então, tem o apelo musical, mas o visual tá ali colado, né? sim, É meio difícil você desassociar. sim, Você escuta aquela música do Karate Kid e você que viveu naquela época, você não consegue separar a música sim, da obra sim, sim, cinematográfica. sim, Isso é bem sim. legal. É É. como, voltando para Michael Jackson novamente, impossível você ouvir trailer e não lembrar daquele filme dos zumbis dançando com ele, Aham, né? sim, sim, perfeito. Então, são coisas que ficam. Por exemplo, teve um clipe que eu vi na época, eu não lembro se foi, já acho que já foi anos 90, né? Mas tem um clipe da Madonna, se eu não me engano, acho que o nome é Frozen, que ela fez no deserto, e aí era uma coisa bem. Marcou tanto que até hoje, quando eu escuto a música, eu lembro do clipe. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Mas, meu amigo Fagner, vamos falar também. Rapaz, eu pesquisei aqui e não achei. Mas até o final aí eu vou achar esse clipe que eu falei para você do Boy George, Michael Jackson e Paul McCartney. Ok. Foi bem marcante isso E aí. o Mas mercado vamos. nacional? Conta aí pra gente. Você está falando dos anos 80? Anos 80, porque a gente tá falando até agora do mercado É. norte-americano. Nacional, beleza. Cara, É. o nacional foi uma época que teve um boom, teve uma explosão no cenário musical. Então vieram bandas de todos os lados diferentes, cada banda com sua identidade musical, mesmo que tenha influências norte-americanas dos anos 60, 70, enfim, mas cada banda tinha a sua identidade. Uhum, Exemplo, Blitz. Blitz era uma coisa muito escrachada, aquele vocal carioca do Evandro Mesquita, né? uhum. Ok, você venceu, batata frita. É. Porra, era muito bom de ouvir aquilo, cara. E umas letras até bobas, mas que falava de uma forma muito simples, direta. Você ouvia, se identificava, você entendia o que o cara tava falando, sabe? E Uhum, aí veio Legião Urbana, aquela pegada no início mais de protesto, e que você ia se identificando, a exemplo de Que País é Esse, Geração Coca-Cola, Tempo Perdido, músicas que começaram a entrar num consenso popular, assim, toda a massa, toda a população ouvia aquilo e se identificava de cara. Mas aí vinha bandas totalmente diferentes também, como, por exemplo, o Camisa de Vênus, que veio de Salvador, quem diria, né, baiana, mas com músicas tipo Ô Silvia, piranha, é. Bem entendeu? pesado. Então, É. pesado. Mas cada banda dessa década tinha a sua identidade. E isso é o que eu acho mais legal dos anos 80, cara. Tinha as bandas também bobinhas, escrachadas, mas que eram divertidas de ouvir. A exemplo do Silvinho, né? O Silvinho Blau Blau. Aham, Tinha sim. também Doutor Silvana. Doutor Silvana. É. Doutor Silvana, a Serão Extra, a mais famosa, né? Ela É. foi da mamãe. Foi da
É. João João Penca e os Penca. Miquinhos Amestrados. Desse estilo bobão aí, a que eu mais era fã era essa. Inimigos do No meio rei. do deserto encontrei a sua irmã, É, parecia um tigre comendo uma maçã. Porra, muito bom, velho. é, Até a bobagem dos caras você vê que tinha uma pitada de inocência ali, né? é. Algumas tinham duplo sentido, outras não. Mas era isso o que eu acho bacana. Cada banda, cada artista tinha a sua identidade musical. E isso, para mim, nos anos 80 é imbatível. Depois, quando a gente vir no próximo episódio, né, que a gente vai falar dos anos 90, aconteceu um pouco ainda isso nos anos 90, mas anos 80 foi muito forte. Essa identidade, é exemplo do que foi Cazuza, do que foi o Lobão, né, com toda a loucura dele, vida, 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 vida bandida, aquela coisa Era meio muito bom. gritada, meio tô nem aí, vai todo mundo se lascar, É. se fuder, eu quero, sabe? Aquela coisa agressiva. E o povo curtia, sabe? Eu tenho uma tia que ela era fã do Lobão, cara. Tinha pôster do Lobão, tudo quanto era canto no quarto. Então, assim, foi uma época muito forte, artisticamente falando, no que se refere à identidade. Eu acho que foi o ano, a década em que os artistas puderam ser quem eles eram, da forma que eles quiseram ser. Tanto é que a Legião Urbana teve vários problemas com o produtor musical justamente por isso, porque Renato tinha umas ideias, a banda tinha umas ideias e o produtor musical não queria. Não, pô, o que é isso? Pô, quando ele colocou, por exemplo, aquela música Daniel na Cova dos Leões, né? Ou é Maurício? Não. Aquele gosto amargo do Daniel. Daniel, né? Aham. Aquele gosto amargo do teu corpo ficou na minha boca por mais tempo. O produtor olhou pro outro. Ô, Almeida, o que esses caras não querem dizer com isso? Entendeu? Então, tinha as peculiaridades de cada banda. A banda ia falar sobre determinado tema e eles tinham que, ainda, resquícios da censura, né? Dos Sim. anos 70. Então, os caras tinham que dar um famoso signal, dar um jeitinho para colocar o que eles queriam dizer de uma forma que nem os produtores que tinham aquele poder de decisão, né, das grandes gravadoras, passava batido. Os caras não sacavam o que os caras estavam falando, né? A exemplo do próprio Raul. Raul fez muito isso, de uma forma muito inteligente. Então, isso, na minha opinião, é a marca registrada dos anos 80. Seria a palavra para resumir, pelo menos do meu ponto de vista, seria identidade musical. Foi a época em que os artistas puderam ser autênticos, o que a gente não vê hoje em dia, né? Mas, claro, eu estou falando isso, mas eu sei que tem os artistas que beberam muito das fontes, das inspirações lá, gringas, né, norte-americanas ou de outros países, mas sem perder sua própria identidade. Colocando um tempero brasileiro nisso, né? Eu acho que era mais ou Sim, menos isso. Por exemplo, quando você pega. Vamos falar de Raul. Metrô linha uhum, 743. Ele, sim, sim. como é? Ele tava andando na rua meio apressado, ele sabia que estava sendo vigiado, né? É, Aquilo é muito Bob Dylan, percebe? uhum, Aquilo é muito sim, Bob sim. Dylan. Ele canta com a voz meio fanha, atropelando a métrica, sabe? E Mas quase declamando, né? você falou bem, ele tem uma inspiração nítida em Bob Dylan, mas o mais legal de Raul é que ele leva o Nordeste no rock and roll Sim, dele, sem cara. dúvida, sem dúvida, sem Isso é dúvida. muito foda, Então, o porque tempero, o sotaque ele não brasileiro. desvincula, né? É, Ele não é. desvincula a raiz, sendo que ele sempre gostou, ele sempre declarou, tanto que ele começou como Raul e os Panteras, né? Aham, Mas aquela banda de rock, ele sempre gostou do rock, mas sem abandonar a raiz nordestina. aham, Raul, baiano, nordestino, baiano, né? aham. Baiano, nordestino, e levando esse sotaque, essa pitada, esse tempero, como você bem disse aí, esse tempero nordestino para sua musicalidade, mesmo que ele estivesse cantando rock and roll, né? Que o rock and roll não é nacional, não é brasileiro. O rock and roll Uhum. veio lá, né? Veio de lá. É, Mas outro cara também fenomenal, Tim Maia, né, cara? Tim Maia foi foda, bicho. Tim Maia, o rei do soul, eterno rei do é, soul nacional. é.
Então, você vê que tinha os elementos lá, mas ele colocava o tempero dele. E isso que é o que deixa os anos 80 tão rico, né? Perfeito, perfeito. Lembrando que o Tim Maia, ele passa um tempo nos Estados Unidos, então ele bebe direto da fonte do funk norte-americano, que é Sim, completamente sim. diferente do chamado funk carioca, né? É, Uhum. o funk americano é uma coisa mais James Brown, sabe? Uma coisa mais soul music mesmo. E ele, eu acho que é o primeiro cara que chega com essa proposta aqui no Brasil, né? Fazendo uma coisa completamente diferente de tudo que havia sido feito até então aqui. Mas como a gente está comentando, sempre com um sotaque brasileiro, sempre com identidade muito brasileira, né? Inclusive, teve essa coisa que a gente está falando das referências, né? Teve uma passagem engraçada, você deve saber, aquela história do Nenhum de Nós, né? Teve até uma treta, porque o Renato Russo, na época, declarou no jornal, veja bem, Uhum. porque naquela época, relembrando a que você que está ouvindo agora, não existia internet, não existia nada disso. Então era jornal, revista, televisão, rádio. A mídia se resumia nisso aí. Então o Renato declarou: é fácil fazer sucesso fazendo música, fazendo versãozinha do David Bowie. Aí foi uma cutucada para Nenhum de Nós que tinha gravado, né, o Astronauta de Mármore, Starman. que é uma versão, Starman, que é uma versão da música do Bowie. Bob Dylan, né? Não, Bob David Dylan? Bowie. David Bowie. David Bowie, isso, É, do David Bowie. Fazer é. versãozinha do David Bowie e tal. Então, isso gerou uma treta, porque o advogado do Nenhum de Nós era o mesmo advogado da Legião Urbana. E aí o advogado dos dois, né? O advogado conversou com o Ted, que é o vocalista do Nenhum de Nós, é o Teddy. Entendi. Eles falam Teddy, né? Mas eu sempre falei Aham. Ted. E aí o Teddy conversa com o advogado, ele fala: não, vou conversar com o Renato sobre isso aí. Aí, depois que ele vai conversar com o Renato Russo, Renato, porra, falei merda, né? Não, pera aí, eu vou me retratar. E aí fez uma coluna gigante só tecendo elogios sobre o Nenhum de Nós. Por quê? Porque, na época, a música de trabalho deles não era essa. Era uma outra música, que eu não me recordo agora o nome, do Nenhum de Nós, mas a música que estourou foi Astronauta de Mármore. É. E aí a gravadora chegou para eles no segundo disco e falou: olha, a gente quer que vocês façam uma música, agora a gente quer que vocês façam uma música tipo Astronauta de Mármore. E aí eu acho que fizeram Camila, algo assim. Então, até nisso, né, nas peculiaridades de cada banda, a exemplo do Engenheiros, quem estava conversando outro dia, né? O Uhum. Engenheiros tem a identidade dele, tem umas letras mais complexas, mais truncadas, tem aquela linguagem própria deles, aquele sotaque nítido que é uma coisa regionalista, porque no início, depois se perdeu mais isso, mas no início, você ouvia as músicas do Engenheiros, você os caras só falam de Porto Alegre, Pampas, né? Amanheceu em Porto Alegre e tal, poxa, você cá na Bahia ouvindo Engenheiros, mas o cara só falava realidade ou só falava coisas sobre o Rio Grande do Sul. Depois que foi, né, abrindo mais o leque nas composições. E é isso, o tempero dos anos 80. Eu tô com uma listinha aqui, cara, é muita banda aqui. A exemplo do Sepultura, né? O próprio Sepultura, que fez uma coisa contra tudo e contra todos, uma banda nacional, e chutou o pau da barraca e foi fazer o som deles em inglês, como eles fazem até hoje. Então isso aí foi uma ruptura, eu lembro que na época foi uma coisa que polemizou, porque uma banda nacional que conseguiu fazer sucesso, imagine naquela época, mais uma vez, sem internet, sem nada disso, fazer sucesso, ganhar um mercado internacional, estourar lá fora e aos poucos ir crescendo aqui no Brasil. Então, foi uma banda que fez também um boom muito grande. E aí tem outras bandas como Yahoo, né? Velhas Virgens, Ó, outra vai cair. banda. Vai cair. Vai, Vai já vai cair. acabar aqui? 1 minuto. A gente Então desconecta beleza. e tenta conectar de novo pra gente fechar. Continuar. Beleza? Beleza, Segura aí. beleza.